Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de Estatística da Multisaber. Meu nome é Paulo Menegasso e eu vou ser professor de vocês durante esse curso. A gente vai dividir o curso em 3 aulas, sendo que na primeira a gente vai falar sobre os conceitos de média, mediana e moda. Na segunda aula a gente vai realizar exercícios associados a esses primeiros conceitos que a gente vai ver hoje. E na terceira aula a gente vai discutir um pouquinho de desvio padrão e como que a gente pode usar uma ferramenta computacional, como por exemplo o LibreOffice, para fazer esse tipo de cálculo e analisar esses tipos de dados, tá legal? Coisa bem básica aqui nessa última aula, tá? Não precisam se assustar com isso. Bom, então a aula de hoje, como eu disse, vai falar sobre média, mediana e moda, e os nossos objetivos são basicamente entender o que são essas três grandezas, começando pela média. Quando você olha para uma série de dados, a média é um número que vai tentar resumir esses dados e mostrar eles de uma maneira mais enxuta possível. Por exemplo, vamos supor que a gente meça a temperatura de um determinado lugar da cidade durante várias horas de um dia, como o clima-tempo faz para a gente em várias cidades do mundo. Você pode construir uma tabela onde x representa o número de horas, né? E y representa a temperatura nesses momentos, mas isso não te dá muita informação. Vamos supor que você queira apresentar isso num telejornal à noite, por exemplo, na previsão do tempo. Você não vai falar os números, todos esses números aqui, vai ficar um negócio extremamente chato. Geralmente você fala um número só, que é a média da temperatura no dia. Então, a média ela serve para a gente sumarizar algumas propriedades, para a gente resumir alguns tipos de dados que a gente tem que falar de uma maneira mais rápida. Ok, mas a pergunta é: se você vê esse gráfico aqui, você deve sair de casaco ou não? Bom, para isso, vamos fazer um exemplo aqui de cálculo de média. Bom, então aqui eu peguei aquela mesma tabela que a gente tinha anteriormente e eu quero calcular a média de temperatura dessas horas aqui do dia, entre as 6 horas da manhã e as 18 horas, que são 6 da tarde, tá legal? Então, os outros pontos dessa tabela, gente, eu vou só ignorar, tá? Vamos nos concentrar só nessa parte aqui central da tabela. Então, como é que a gente tem que calcular uma média? A gente simplesmente quer pegar esses valores de temperatura e dividir pelo número de pontos que a gente tem. Então, a média de uma grandeza tem duas representações, que é esse y com uma barra em cima, ou esse y entre o sinal de maior e o sinal de menor, que ambas essas representações estão associadas com a média do valor y, tá legal? Mas você poderia simplesmente escrever aqui no exercício média igual a isso tudo e continuar o exercício como a gente vai fazer lá embaixo, tá? Eu só quis trazer essas representações aqui para vocês saberem que elas existem. Então vamos fazer o que está escrito aqui, ó. Para calcular o valor da média, basta tomar todos os números, quer dizer, esses aqui de temperatura, os de hora não são relevantes para a gente, somá-los, é o que eu estou fazendo aqui, ó, 14 mais 15 mais 20 mais 24 mais 27 mais 26 mais 23. E dividir pelo número total de termos somados. Quantos termos a gente está somando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa soma é dividida por 7. Se eu realizar essa soma no denominador e dividir por 7, eu tenho que a temperatura média no meu dia foi 21,28 graus Celsius. Então, se você tem calor nessa temperatura, não leve casaco. Se você tem frio nessa temperatura, leve casaco. Tudo bem? Então, pessoal, vamos fazer um outro exemplo aqui, que é um exercício que caiu no Enem em 2018. Em 2012, o PUND Brasil, o IPA e a Fundação João Pinheiros assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, global, para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que eles chamaram de IDHM, dos 5.565 municípios brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Também se recalculou o IDH pela metodologia adotada para os anos de 1990 e 2000,
para permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. Gente, exercício do Enem é bem essa cara mesmo. Isso aqui é uma historinha que ele está contando, que até agora não trouxe nenhum dado do problema. Todos os dados estão sumarizados nessa tabela aqui que a gente vai precisar. Ó. Aqui a gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 1990, o de 2000 e o de 2010 para essas 5 cidades. Ok? Então tá, vamos para a parte que é a pergunta do exercício, né? Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética dos IDH das 3 últimas décadas, dentre as 5 cidades analisadas. Com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG? Ok, pessoal, então como a gente tinha acabado de comentar, todos os dados relevantes estão na tabela. A gente só precisa fazer a média do IDHM para 5 cidades e a gente tem 3 valores para cada um. Então, é basicamente um trabalho braçal. Eu vou calcular primeiro para São Caetano do Sul, para seguir aqui a ordem da tabela, né? Então, São Caetano do Sul tem 3 números: 0,77, 0,77 e 0,92. Notem que eu somei os 3 aqui no numerador, deu 2,46, e dividi por 3, que é o número de números que ele tem ali, o número de valores que ele tem ali. Então, 2,46 dividido por 3 dá 0,82. Beleza? Fazendo a mesma coisa para Águas de São Pedro, ó, eu coloquei os 3 números aqui: 0,67, 0,76 e 0,85. Deu um pouco menor a média, deu 0,76. Então, São Caetano do Sul já está descartada. Fazendo a mesma coisa para Florianópolis, 0,65 mais 0,80 mais 0,80. Deu 2,25, que dividido por 3 dá 0,75. Para Balneário Camboriú, 0,79 mais 0,79 mais 0,79. Aqui não tem muito segredo, né? Os 3 números são iguais. Então a média vai ser 0,79. Mas também vocês percebem, ó, que fazendo o mesmo processo, somando todos e dividindo por 3, a gente chega na média tranquilamente. Para a última cidade, que é Vitória, temos 0,73 mais 0,78 mais 0,77, que dá uma média de 0,76. Então, basta eu tomar a menor média de todos, que é a média de Florianópolis, que me dá a alternativa A aqui. Tá legal? Um conceito que está associado com o conceito de média é o conceito de média ponderada. Na verdade, ela tem a mesma finalidade da média simples, mas aqui a gente considera pesos nos valores calculados. Vamos dar um exemplo de como a gente usa isso. Então, vamos supor que um professor avalia um aluno de 3 maneiras diferentes: uma lista de exercícios com peso 1, um trabalho apresentado em sala com peso 2 e uma prova no final do bimestre com peso 5. Suponha que o aluno obteve 7 na lista, 8 na apresentação e 5 na prova. Qual foi sua média final? Bom, para eu medir por pesos, eu vou montar uma tabelinha aqui, que é basicamente a nota do aluno, 7, 8 e 5, e o peso de cada avaliação, 1, 3 e 5. Eu só vou transferir essa tabela para o próximo slide, tá? Ok. Então, para fazer o cálculo da média ponderada, a gente multiplica cada valor pelo seu peso. Em seguida, soma os valores obtidos e posteriormente divide pelo número de pesos. Então, basicamente, a gente vai tomar 7 vezes 1, 8 vezes 3, 5 vezes 5, somar esses valores e dividir pelo número total de pesos, que é 1 mais 3 mais 5. Então, matematicamente, o que a gente tem é que 7 vezes 1, 8 vezes 3, 5 vezes 5 dividido por 1 mais 3 mais 5. Notem que a média simples é uma média onde cada termo tem o mesmo peso. Se todos os termos tivessem peso 1 aqui, isso daqui seria uma média simples. Mas como eu tenho pesos diferentes, eu multiplico por números diferentes. Então, pessoal, resolvendo essas contas, a gente tem 7 vezes 1, 7, 8 vezes 3, 24, 5 vezes 5, 25, e aí eu vou fazer as somas aqui. 7 mais 24 mais 25, 56.
1 mais 3 mais 5, 9. E 56 dividido por 9 dá 6,22. Então, a média do aluno foi 6,22, tá legal? Então, é assim que a gente trabalha com a média ponderada. A gente não pode esquecer de fazer a multiplicação pelo peso. Bom, mudando um pouco de conceito agora, falando de mediana, a mediana de uma sequência de dados é o valor que ocupa a posição central desses dados quando eles são ordenados de maneira crescente. Isso quer dizer o quê? Ó, parece um bicho de sete cabeças, mas é muito simples, gente. Para a gente calcular a mediana, a gente só precisa fazer isso aqui, ó, colocar os números em modo crescente, ordenar eles, né, de modo crescente, e pegar o valor do meio, pegar o valor central. Então, aquela história de ordenar número que a gente fazia lá na primeira série, a gente está usando agora. Querem ver? Vamos considerar esses números aqui. Ó. 5, 3, 7, 11, 9, 10 e 4. Vamos seguir essa receita aqui em amarelo? Ó, organizar os números de modo crescente. Beleza. O 3 vem aqui na frente, 4, 5, 7, 9, 10 e 11. Tá organizado? Tá. Pego o valor central, que é o 7. Notem que eu tenho três números antes do 7, três números depois do 7. Então, do meio, evidentemente, é o 7. Acabou o exercício. A mediana dessa sequência aqui é igual a 7. Só isso? Nesse caso, sim. Tem um caso um pouquinho mais complicado, que aqui vocês percebem que eu tinha uma sequência de números com valores ímpares. Digo, não valores ímpares, mas eu tinha um número ímpar de números. Tem 7 números. Se eu tiver um número par, então ó, eu peguei a mesma sequência e adicionei o 12. Então agora, quando eu coloco na sequência, eu não tenho nenhum no meio, porque eu teria 4 números para cá, 4 números para cá. Então, tanto o 7 como o 9 podem ser considerados, aspas, o centro da sequência. Então, o que a gente faz nesse caso de medianas de sequências com uma quantidade par de número é tirar a média entre esses dois números do centro. Então, é uma média bem simples, né? Uma média simples, simples, só com dois números, 7 mais 9 dividido por 2, que dá 8. Então, nessa segunda sequência aqui, a mediana vale 8. Então, pessoal, de mediana é só isso. Se for um conjunto com uma quantidade ímpar de números, ela é bem trivial, é só pegar o do meio. E se for uma quantidade par de números, é só fazer uma média nos dois centrais. Ok, vamos fazer um exemplo com isso? Então, em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os tempos conforme essa tabela aqui. Então, o primeiro fez em 20 segundos e 90 décimos, o segundo também, e assim sucessivamente, todos os tempos aqui dos nadadores. Então, para seguir a nossa receitinha, o primeiro passo é organizar isso aqui do menor para o maior. E aqui eu tenho uma quantidade par, né, de números. Então, eu vou tomar esses dois números do meio aqui, 20,80, 20,90, e fazer uma média aritmética simples entre eles. Então, se eu somo os dois e divido por 2, eu tenho 41,70 dividido por 2, que dá 20,85. Então, essa é a mediana dos nossos tempos. Tá legal? Tem um outro modo de resolver esse exercício, que é o que a gente vai chamar de modo Einstein aqui. Notem que na nossa sequência, a gente só tomou os números do meio. Então, os primeiros e os últimos não importam. Então, quando a gente vai resolver esse exercício no modo Einstein, a gente olha para a nossa tabela. Tem vários números aqui. Vamos eliminar o menor e o maior. Eliminei o 20,50, e o 20, que é o menor, e o 20,96, que é o maior. Agora, vamos eliminar o próximo maior e o próximo menor. O próximo maior é um dos 20,90, que eu eliminei aqui. E o próximo menor é um 20,60, que eu eliminei aqui. Vamos repetir o processo. Eliminei mais um 20,90 por ser maior e mais um 20,60 por ser menor. Sobrou só dois números? Beleza, eu pego esses dois números, faço a média
e tiro o mesmo resultado. Então, se é uma tabela muito grande, às vezes é chato a gente ficar ordenando, né? A gente pode, na verdade, ordenar mentalmente esses números, né? E se você está com isso numa prova, numa folha de papel, vai riscando, igual eu fiz aqui, para não ter o risco de esquecer algum no meio, tá legal? Bom, isso é só se você está precisando resolver exercício mais rápido, né? Se tem tempo, é melhor escrever tudo mesmo para não ter risco, né? Tudo bem. Então vamos para o nosso último conceito que a gente vai ver hoje, que é o conceito de moda. Digo, não estou falando de moda da roupa que a gente veste, né? Mas de moda matemática. Até porque eu acho que eu não posso falar muito de moda sobre roupa, né? Mas ao contrário, eu posso falar um pouco sobre moda matemática. E a moda é o termo que é mais presente em uma série de números. É só isso. A gente não precisa calcular nada, só tem que contar quanto tem de cada número em uma sequência. Vamos ver exemplos aqui? Olha essa sequência aqui. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7. Então a gente tem duas vezes aparecendo o número 1, quatro vezes aparecendo o número 2, seis vezes aparecendo o número 3, uma vez aparecendo cada um do 4, 5 e 6, e quatro vezes aparecendo o número 7. Então, o número que mais aparece nessa sequência aqui é o 3. Logo, a moda dessa sequência é 3. E a gente escreve assim, ó, moda igual a 3. Só isso, gente. Acabou o exercício. Vamos ver um outro exemplo. Olha para essa sequência aqui. O 1 aparecendo duas vezes, o 2 aparecendo duas vezes, o 3, o 4 e o 5 aparecendo uma vez cada um. Então, nesse caso, tanto o 1 como o 2 são moda da minha tabela, porque os dois aparecem duas vezes. Então, não tem problema uma sequência de números ter mais do que uma moda. Ela tem apenas uma média, ela tem apenas uma mediana, mas ela pode ter mais do que uma moda. E também, se ela tem mais do que uma, não tem problema, é só contar a frequência de cada um desses números dentro da tabela. Nesse primeiro caso, como a gente só tem uma moda, a gente diz que a tabela é unimodal. Nesse segundo caso, quando a gente tem duas modas, ela é bimodal. Tudo bem? Existem ainda tabelas que são multimodais, ou seja, elas têm mais do que três números que aparecem ao mesmo tanto de vezes. Que nem aqui, tanto 1 como 2 como 3 aparecem duas vezes cada um. Então ela é multimodal. Tá legal? Ainda existe um caso em que nenhum número se repete. Olha, por exemplo, essa sequência aqui. Nenhum número se repete. Então, essa sequência, essa série de números, ela não tem moda. Então, é o que a gente chama de uma sequência amodal. Tudo bem? Então, são esses três casos, né? Ou ela é unimodal, ou bimodal, multimodal ou amodal. Vamos fazer um exemplo aqui, mais complexo agora, né? Que é o seguinte: um jogador lança um dado de 6 lados 20 vezes e obtém os números indicados na tabela com suas respectivas frequências. Calcule a média dos resultados obtidos, sua mediana e sua moda. Então, basicamente, a gente tem que calcular as três grandezas que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, lendo essa tabela, né? Ele tirou um no dado 3 vezes, 2, 5 vezes, 3, uma vez, 4, 3 vezes, o 5, 6 vezes e o 6, duas vezes. Então, vamos trabalhar com essa tabela aqui. Ok, pessoal, vamos resolver aqui então, começando pela média dos resultados. Então, vamos lembrar que é uma média ponderada, eu tenho que multiplicar o valor obtido pelo peso dele. O peso aqui, no caso, vai ser a frequência com que ele aparece. Olha como fica. O 1 aparecendo 3 vezes, então 1 vezes 3. O 2 aparecendo 5 vezes, então 2 vezes 5. E assim por diante até o final da tabela. 3 vezes 1, 4 vezes 3, 5 vezes 6 e 6 vezes 2. E quando eu for dividir, eu tenho que dividir pelo número total de pesos, tá legal? Então lembra que esse número de baixo aqui, do denominador,
tem que dar 20, que é o número de vezes que eu joguei o dado. Se não der 20, tem alguma coisa errada no nosso exercício. Bom, de fato, a nossa soma dá 20 embaixo. Aqui nesse passo eu já calculei as multiplicações e depois a soma. E se eu não errei nada, né, dá 70 dividido por 20. Então a média é 3,5. Tudo bem? Então, muito simples calcular a média, pessoal. É só ter muita atenção para não errar nessas continhas bobas aqui, tá legal? Sabendo a nossa média, vamos calcular agora a mediana. Aqui eu vou escrever todos os números na sequência, o tanto de vezes que ele aparece, né? Então aqui tem 3 vezes o número 1, 5 vezes o número 2, uma vez o 3 e assim por diante. Como a sequência tem 20 números, eu pego o décimo, porque 10 é metade de 20, e o próximo, o décimo e o 11º. Por quê? 20 é um número par, lembra? Então aqui a gente vai ter que fazer aquela médiazinha para calcular a mediana. Então vamos lá, ó, pegando o décimo termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o décimo termo é esse primeiro 4 aqui. Então eu vou pegar ele e o próximo. Então eu pego esses dois 4 aqui para a gente fazer a mediana. Então, mediana vai ser 4 mais 4 dividido por 2, que dá 8 por 2, que dá 4. Ok? Então, média 3,5, mediana 4. Vamos calcular agora a moda. A moda é a mais fácil de todas, né? A gente nem precisa contar de novo esses números, é só olhar na tabela. O 5 é o número que mais aparece, então eu já vejo aqui na frequência, quem tem mais frequência é quem aparece mais. Quem aparece mais é o 5. Então a moda é 5. E essa é uma sequência de números unimodal, tá legal? Só tem uma moda. Todos os outros números aparecem menos do que o 5. Tá legal, pessoal? Então, gente, na aula de hoje a gente viu as definições de média, mediana e moda e também vimos a aplicação desses conceitos em alguns exercícios, tanto do Enem como alguns outros exemplos que a gente fez. Façam bastante exercícios sobre isso, estudem mais esse tema, porque é prática, gente. Vocês veem que as contas não são difíceis e a teoria também não é difícil. É só realmente a gente botar em prática para não esbarrar em alguns errinhos que a gente pode cometer lá na frente. Não deixem de assistir a nossa próxima aula, a gente vai resolver mais exercícios desses conceitos envolvendo média, mediana e moda. Eu vou focar na próxima aula em bastante exercício do Enem. Então, se vocês forem fazer o Enem, é muito interessante. Dá uma olhada na próxima aula, a gente vai resolver vários exercícios de lá. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula de hoje, não hesitem em entrar em contato comigo pelas redes sociais. Podem escrever, eu respondo o mais rápido que eu puder, sem problema algum. E é, se vocês gostaram da aula e se ela ajudou vocês de alguma forma, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal para ter sempre conteúdos como esse aí ao alcance de vocês, tá legal? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula.